Olá, pessoal. Muito bom dia. Eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui, de darmos continuidade aos nossos estudos do livro Educação Espírita, né, do livro Educação Espírita da Heloísa Pires. Então, vamos iniciar o nosso trabalho, o nosso estudo com uma prece, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos reunidos em Teu nome, rogando o amparo da espiritualidade amiga, a fim de que possa nos intuir, nos amparar nesses instantes que vamos passar reunidos, para dar continuidade aos nossos estudos de doutrina espírita, rogando que o nosso estudo se transcorra no clima de muita paz e de muito entendimento, que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, nós então chegamos no capítulo 13 do livro Educação Espírita, da Heloísa Pires. O capítulo se chama Educação e Liberdade Sexual. E o capítulo, né, começa com a Heloísa perguntando, já que o título é Educação e Liberdade Sexual, ela começa perguntando o que é ser livre, né? Seria não saber se dominar? Seria entregar-se a todos os impulsos inferiores? Ser livre é satisfazer, é saber dirigir-se, dominar suas paixões inferiores. Ela começa perguntando e já apresentando uma definição. Nós já conversamos um pouco aqui, já passamos um pouquinho sobre o aspecto da liberdade, né? A liberdade, segundo Allan Kardec, né, quando ele nos fala sobre a lei de liberdade, ele nos fala que fomos livres, nascemos livres, somos criados livres. Mas se tudo podemos, nem tudo nos é conveniente, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Já diria o apóstolo Paulo, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, o que acontece? Nós somos livres, nós somos educados, nós somos criados para a liberdade, mas precisamos saber lidar com essa liberdade, né? É, a, o uso da liberdade tem a ver com uma potencialidade, tem a ver com uma capacidade. Mas como assim, né? Ser livre é ser livre e pronto. Não, né? Ser livre, a liberdade é um direito que todos temos, faz parte da natureza humana, da natureza espiritual, ser livre. Agora, o uso, saber usar essa liberdade é uma potencialidade que se desenvolve. E o conhecimento, a capacidade de usar essa liberdade é chamada no Espiritismo de livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é uma capacidade que o indivíduo apresenta à medida que se desenvolve, de ser livre, de usar a sua liberdade. Uma das características fundamentais do livre-arbítrio é o conhecimento, do exercício do livre-arbítrio é o conhecimento. Quanto mais se aprende, mais livre é o seu arbítrio, maior a sua capacidade de escolha, maior a sua capacidade de livre escolher. E por que é importante saber fazer escolhas, né? Se a gente é livre, a gente exerce essa liberdade e pronto. Bom, é importante fazer escolha porque não são todas as escolhas que nos dão felicidades. Não são todas as escolhas que nos trazem alegrias, que nos trazem prazeres, que nos trazem satisfações. Algumas escolhas, elas podem, num primeiro momento, sim, trazer a satisfação, trazer o prazer, mas ela, a médio e longo prazo, ela pode trazer consequências muito negativas. Então é preciso que a gente saiba fazer as escolhas, que a gente saiba lidar com as coisas à nossa volta para que a gente possa, de fato, escolher, né? Saber escolher. Então, à medida que o espírito se desenvolve, que o espírito se evolui, ele vai desenvolvendo o seu livre-arbítrio. Lá nos reinos inferiores da criação, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, o espírito não é dotado de livre-arbítrio.
ele segue o seu instinto, ele não escolhe, né? Ele não escolhe. Se o cachorro instintivamente ele sente medo, ele se sente acuado, o que que ele faz? Ele ataca, né? Então não existe um processo de reflexão quando é que deve atacar, quando é que não deve atacar, se é que deve atacar. Ele se sente impulsionado, ele vai e ataca. Se ele sente fome, ele vai lá e come, né? Se ele sente sede, ele vai lá e bebe, e bebe água. Ou seja, não existe uma escolha entre fazer ou não fazer. Toda a sua ação é guiado pelos instintos, é guiado por suas necessidades, né? O João de Barro constrói a sua casa exatamente do mesmo modo, exatamente do mesmo jeito. É fantástico, é habilidosíssimo, é muito bonito ver a casa do João de Barro, mas você não vê um aperfeiçoamento dessa casa. Você, à medida que os Joões de Barro eles vão nascendo, né, novas gerações Joões de Barro da atualidade em relação ao de séculos atrás, você vai ver que a casinha não mudou, os materiais são os mesmos, as estruturas são as mesmas, né? Não existe diferenciação. Mas se você vê as habitações humanas ao longo do tempo, você vê que as habitações humanas elas são diferentes, e não são diferentes apenas na parte de externalidade, mas na parte interna, né? Os arquitetos, por exemplo, gostam muito de conversar com os donos da casa, para conhecer os donos da casa, para saber os seus hábitos, para saber os seus gostos, para saber as suas características, os seus estilos, né? Para que ele possa projetar espaços, projetar interiores, projetar decorações que ficam de acordo com os estilos de cada um, porque cada um tem um estilo, porque cada um escolhe viver de um determinado jeito, escolhe viver de uma determinada forma. Um cachorro está cansado, ele deita. É claro que quando ele deita num lugar mais fofo, ele está atendendo aos seus instintos e não cor, tamanho, né? Conforto, escolha pessoal, né? Ele não está fazendo isso, ele está indo voltado para as questões instintivas. Ah, o que move a sua escolha, então? O que move a ação de um animal? O que move a escolha da ação de um animal é o seu instinto. E como é algo mecânico, como é algo que vem de dentro e direciona a sua ação, ele não tem culpa das suas ações. E por não ter culpa das suas expiações, das suas ações, o animal não passa por expiação, o animal não passa por prova, o animal ele não passa necessariamente por um programa evolutivo, porque a própria ação dele já é a própria vivência dele já é uma ação evolutiva. Quando chega no ser humano, não, né? Quando chega no ser humano, até a evolução é uma questão de escolha. O indivíduo pode escolher embaraçar o processo de evolução. Ele pode atrasar o processo de evolução. Ele pode, ao invés de se deslocar na vertical, ele pode se deslocar na horizontal. Né, em vez de ele estar aqui num degrau, ele vem aqui de baixo, foi subindo os degraus, e quando ele chegou nesse degrau aqui, ao invés de ele subir no próximo, ele resolveu esticar esse degrau aqui. É uma escolha dele, ele pode embaraçar o processo de evolução. Uma hora não vai ter jeito, porque é uma lei, né? Mas ele pode embaraçar. Então perceba que o indivíduo ele tem a capacidade de fazer escolhas. E às vezes ele faz escolhas boas e ele faz escolhas ruins, né? A escolha é uma capacidade, uma das capacidades mais difíceis de ser desenvolvida. Quando você não tem escolha, você não tem, você age para sobreviver. Você vai vivendo, você vai agindo como sempre agiu. E isso não exige nada de você, né? Não exige nada de você. Mas quando alguém vem e disponibiliza a você uma possibilidade de escolha, começam aí os momentos de conflito. Vou ou não vou? Né? Caminho ou não caminho? Vou nessa direção ou naquela direção? Se o caminho é em linha reta, você pode escolher parar ou você andar.
Se você começa a perceber que ficar ali parado, você vai ter fome, você vai ter sede, e o lugar não dá condições para você de ter água e de ter comida, então você continua caminhando. Agora, quando de repente você chega numa encruzilhada e lhe abre duas possibilidades, por exemplo, ou você pega o caminho da direita ou você pega o caminho da esquerda, aí começa a vir a dúvida. Puxa, eu vou para um lado ou eu vou para o outro? E se eu for por esse lado e não encontrar comida e não encontrar água? E se eu for por esse lado e aí que eu não encontro? Né? Então aí vem a dúvida, vem o conflito, vem a angústia de qual opção fazer. E aí é claro que para fazer uma opção, se você tiver conhecimento, se você tiver algum desenvolvimento, talvez você possa, olhando para as alternativas, ter uma noção, né, que lhe aponte um caminho mais lúcido, uma orientação mais interessante. Ah, eu acho, poxa, nós estamos em tal região, eu me lembro mais ou menos do mapa. O mapa mostrava que sempre a leste você tinha água, mas a oeste você não tinha. Então esse caminho aqui vai me levar para leste, então eu vou para leste. Esses conhecimentos, você nunca foi naquele lugar, mas você lembra de um mapa, o mapa dizia alguma coisa, e você, então, baseado naquelas informações, você, então, opta por fazer uma escolha embasada em uma opinião, embasada em um conhecimento. Enquanto que em algumas circunstâncias você tem que chutar, e quando você chuta, você erra. E aí, depois de caminhar, 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 caminhar muito e não chegar em absolutamente nada, e você encontra alguém pelo caminho, e alguém diz, ele falou: olha, eu quero água, eu quero comida, eu vou encontrar, olha, por aqui não. O senhor tem que voltar quando chegar numa encruzilhada, ao invés de pegar esse caminho que o senhor pegou, o senhor pega o outro que o senhor vai encontrar. E aí não tem jeito, você tem que voltar. Se você ficar com raiva e dizer, não, eu vou continuar aqui, eu não vou acreditar nesse indivíduo, não, eu vou continuar aqui, entendeu? Você vai continuar com sede, você vai continuar com fome, sabendo que você vai ter que voltar, só que agora uma distância maior tendo que voltar, tá certo? Então, mas tudo é uma questão de escolha, tudo é uma questão de uso do livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, ele é uma potencialidade que se desenvolve. E ele é a base para os nossos problemas de escolha. Né? Quando a gente tem um livre-arbítrio desenvolvido, ou seja, uma capacidade de fazer escolhas desenvolvidas, a gente consegue fazer boas. A gente não tem muita dificuldade com a liberdade. Mas se o nosso livre-arbítrio ainda é atrasado, ainda é pequeno, a gente se deixa levar ainda por quê? Pelos nossos instintos. E ser levado pelo instinto não significa ser livre, significa ser joguete na mão dos instintos. Então, nós, seres humanos, nós somos joguetes não só dos instintos, porque nós somos animais, e os animais são joguetes de instintos, mas nós já conversamos aqui, o ser humano não é só um animal, né? Nós não temos só a dimensão animal, o ser humano também é um ser social, o ser humano também é um ser racional, o ser humano também é um ser ético, estético, é um ser político, é um ser finito, portanto, com necessidade de espiritualidade, né? Então, o ser, ele tem essas especificidades, e essas especificidades exercem influência sobre o indivíduo. Então, o instinto animal, ele exerce um poder sobre nós, mas as influências das pessoas, o que as pessoas dizem, o que as pessoas falam, né? Como somos seres sociais, né? A nossa racionalidade nos influencia, né? As pessoas falam, o meu instinto é esse, mas o meu raciocínio diz que não é ser assim. Né? Então, a razão exerce influência sobre nós. Né? Nós somos seres políticos, e como somos seres políticos, nós não só somos influenciados, como nós também desejamos influenciar as pessoas.
Nós temos uma visão de vida, nós olhamos as coisas de um determinado jeito e queremos que as pessoas olhem e enxerguem exatamente essa mesma coisa, e, portanto, a gente tenta convencer as pessoas que o nosso jeito de ver, que o nosso jeito de conduzir as coisas é o melhor modo, é a melhor maneira. Né? Então, essas influências escolhem muitas das vezes as nossas ações e as nossas atitudes. Né? O de ficar quieto, ou de tentar convencer alguém, ou de tentar falar alguém. Todas essas questões influenciam as nossas. Se a nossa condição política ela é limitada, a gente quer convencer de maneira, às vezes, racional, às vezes racional respeitosa, às vezes racional desrespeitosa, às vezes muito pouco racional, muito pouco respeitosa, muito emocional, animal e violenta. Se a pessoa não fizer o que eu quero, eu brigo, eu exijo, eu violento, e a violência não necessariamente precisa ser física, né? A violência pode ser moral. Eu xingo, eu faço chantagem, eu faço uma série de coisas. Bem, então, a gente está daí não só a gente está usando a nossa liberdade de maneira inadequada, porque a gente está tentando tirar a liberdade do outro, que é não reconhecer que o outro tem direito também a fazer as suas escolhas. Então, a Heloísa, ela começa o capítulo perguntando: o que é ser livre? Seria saber se dominar, entregar-se aos impulsos inferiores? E ela diz: ser livre é saber dirigir-se, é saber se dominar das paixões inferiores. E um exemplo, né, de alguém que foi livre, é claro, Jesus. Jesus é o exemplo para todos nós, né? Porque foi livre de preconceitos, foi livre de vícios e foi livre da animalidade, né? Então, Jesus, ele foi livre desse processo, né? Então, ninguém teve ação sobre ele. Todas as atitudes dele foi uma escolha dele. Ele não se deixou levar pelos impulsos. Quantas das vezes a gente está num determinado momento irritado porque está cansado, porque está com fome, porque fisicamente está calor, fisicamente você está com sede, fisicamente faz tempo que você está ali em pé, fisicamente você, como faz muito tempo que você não come, você está com fome, fisicamente aquilo traz processos de irritação. E a carne, que deveria ser fraca, porque é ela que é dominada pelo espírito, como o nosso espírito é fraco, como o nosso espírito é preso à animalidade, nós nos deixamos levar por essas questões. Então, às vezes a gente estoura com a pessoa, a gente xinga, às vezes a gente é desrespeitoso. Logo em seguida a gente se arrepende. Nossa, por que eu fiz isso? Por que eu agi assim? E a gente vai, pede desculpa, nossa, se desculpa várias vezes e tal, mas teve uma explosão. E essa explosão é fruto desse animalismo, dessa dependência, dessa influência, dessa prisão nossa em relação às nossas tendências físicas, aos nossos vínculos com o passado, com as tendências que a gente tem da estrutura física. Né? Jesus não, né? Jesus podia estar com fome, Jesus podia estar com sede, Jesus podia estar sendo ameaçado, podia estar sendo agredido, né? Física e moralmente, mas ele não se deixava levar por tudo isso. Ele ainda fazia as escolhas. Ele não se deixava levar pelos impulsos. Ele nada gerenciava, nada determinava as suas influências. Quer dizer, ele recebia as influências, como todos nós nos influenciamos, mas ele não deixava que essas influências fossem determinantes no seu comportamento. O seu comportamento era um comportamento escolhido. Ele escolhia agir de um modo ou de outro, né? Às vezes as pessoas fazem isso conosco, né? Às vezes as pessoas sabem que a gente torce para um time e aí quer ver a gente nervoso, sabe que o time perdeu e começa a cutucar para ver se a gente responde. E dependendo do quanto a gente for preso à paixão pelo time de futebol, a gente vai responder, né? É assim entre Brasil e Argentina, é assim entre Palmeiras e Corinthians, é assim entre Flamengo e Fluminense, é assim, né, que as pessoas têm política.
né? Ah, eu sei que você adere, tem uma aderência a um determinado político. E aí eu fico falando mal do político, falando mal do político, falando mal do político, até fazer com que você seja dominado pela paixão que você tem, e você vai escolhendo não se envolver, vai se escolhendo não responder, vai escolhendo ter controle. Mas chega um ponto em que você cede a esse controle, a esse impulso, e você estoura, e você briga, e você discute, e você rompe amizades, exatamente porque você percebe, porque você não consegue controlar a sua passionalidade. E é assim com tudo, né? É assim com tudo. Então, quantas das vezes nós deixamos isso? E a questão sexual, né? Então nós falamos sobre a questão da religião, nós falamos sobre a questão da fome, da dor, né? Mas a questão sexual, ela também é um ponto importante, porque ela tanto tem um impulso fisiológico, quanto ela tem um impulso moral, é, humano mesmo, né, na relação espiritual. A questão sexual, ela tem uma vinculação física, né? O indivíduo, ele é clamado, ele se sente muitas das vezes, como é que eu vou dizer assim, é, excitado, né? Ele recebe um chamamento da natureza, um chamamento orgânico, seja visual, seja pelo cheiro, né? Enfim, essas questões estabelecem determinadas reações químicas no cérebro do indivíduo, seja ele homem, seja ele mulher, e ativam a libido, e ativam o desejo. Nos animais tem períodos, tem momentos que ativam isso, que é chamado de libido, né? Que é no caso dos animais é chamado de sil, né? E ele atende ao chamado quase que imediatamente. Não existe nenhum tipo de controle a esse processo. Ele recebe esse chamado e ele tem uma resposta a esse chamado. O ser humano também tem. O ser humano também tem chamado a essa questão sexual, né? Ele também tem esse chamado da libido, do despertamento da libido. Por quê? Porque nós estamos num corpo animal, né? E por estarmos num corpo animal, nós temos determinados chamamentos para procriação, para a questão sexual, para a questão da troca sexual para o processo de reprodução. Então, a própria natureza funciona nessa direção. E o desencadeamento desse desejo, dessa vontade na troca sexual, se chama libido. É isso? Então, ela vai existir. Mas ela não se manifesta apenas no ser humano, como nos animais, no processo do impulso biológico, do impulso físico. Nos animais atende o cio e pronto. Nos seres humanos não funciona assim. Nos seres humanos, junto a essa dimensão humana, essa dimensão animal que nós temos no ser humano, existe um outro chamamento que tem a ver com as nossas dimensões emocionais, sentimentais. Todos nós precisamos de uma energia importante, já que nós somos espíritos, já que nós temos essa dimensão espiritual, sentimental, emocional, nós temos uma dimensão afetiva. O afeto faz com que a gente deseje ser amado, deseje ser reconhecido, né? Faz com que a gente deseje fazer falta para as pessoas, a gente deseja que as pessoas gostem da gente, que as pessoas achem a gente indispensável, que a gente gosta que as pessoas gostem de ficar próximos da gente. Então, junto à questão sexual, física, envolve também uma questão afetiva, uma questão relacionada ao desejo de ser importante para alguém, né? Então, esses dois aspectos se juntam num elemento só. E nós então temos carências, né? Vivemos num mundo de provas e de expiações.
E o mundo de provas e expiações é um mundo onde os espíritos que aqui habitam, os espíritos que aqui vivem, são espíritos orgulhosos, são espíritos egoístas, são espíritos invejosos, são espíritos muito preocupados em si, para si, né? E mesmo que não queiram mal do outro, eles estão muito preocupados consigo, eles se olham muito para si. Ele não, nem sempre é por maldade, mas muitas das vezes eles esperam que o outro dê a eles aquilo que eles gostariam de ter. Mas não conseguem enxergar que o outro também deseja da nossa parte algo nessa mesma direção, né? Ou seja, não percebem a necessidade da reciprocidade, né? Então elas querem a atenção, elas querem o aplauso, elas querem a dedicação, elas querem o amor, elas querem o cuidado, mas elas muitas das vezes não estão dispostas a dar todos esses elementos, porque elas vivem um determinado sentido. Há pessoas que precisam de determinadas definições sociais, né? Tem pessoas que vivem sozinhas e às vezes não vivem sozinhas, vivem com seus pais, vivem com seus amigos, vivem com algumas pessoas, né? Mas às vezes elas precisam do reconhecimento social para poderem se sentir valorosas, para se sentir importantes, para se sentir afetuadas, digamos assim, né? Para se sentirem objeto do afeto. Então, essas pessoas, às vezes, o homem quer uma mulher, não importa qual seja, ele quer uma mulher, né? Porque mesmo que ele não ame, mesmo que ele não, mas ele precisa, porque quando todo mundo tem, por que é que eu não tenho? O fato de eu não ter faz com que eu me sinta menor do que o outro, faz com que eu me sinta inferior ao outro, né? É por isso que quando você vê dois namorados, eles terminam, um arruma o outro namorado, esse fica louco para arrumar outro também. E por quê? Porque ele se sente desprestigiado, porque ele se sente menor. Ué, se eu namorava com essa pessoa estava comigo. Quando ela sai e fica com outra pessoa, então por que que eu não arrumo outra pessoa? Por que que eu não tenho outra pessoa? Então eu me sinto desprestigiado, e às vezes eu me arrumo outra pessoa como uma espécie de resposta social, uma resposta para outra pessoa e uma resposta para as demais pessoas de que eu também posso, de que eu também consigo, de que eu também tenho. E esse reconhecimento do outro me satisfaz, né? É por isso que às vezes as pessoas preferem ter, porque quando você tem coisas, você passa a ideia de que você é importante, de que você é alguém de mérito, que você é alguém. Então, você não precisa ser, basta você parecer que é, e parecer que é você ter algumas coisas que pintam você de um determinado enfeite que você não tem. Então, são os sepulcros caiados que Jesus dizia, são o bonitinho por fora, mas se você for ver por dentro, não tem. Então, quantas são as pessoas, né, que elas possuem, ela tem um relógio, ela se veste bem, ela tem um bom carro, ela tem uma boa casa, e as pessoas então acham aquela pessoa fantástica. Mas não é por conta da pessoa, mas por conta das coisas que ela tem, por conta da condição que ela ocupa, da posição social que ela ocupa. Porque se você for pegar a pessoa em si, a pessoa ela não tem muito para dar, ela não tem essas virtudes, ela não tem motivo. E é por isso que existem as pessoas famosas e as pessoas importantes, e nem sempre as pessoas que são importantes são famosas, na grande maioria das vezes. As pessoas que têm importância nas suas vidas, a pessoa que de fato traz contribuições, elas
são importantes, mas elas nem sempre são reconhecidas, porque ela não precisa de destaque, ela não precisa de aplauso, ela já está livre dessa necessidade e, portanto, ela fica ali independentemente de você reconhecer. E como você não reconhece, mas você não tem que fazer esforço nenhum para ter o que essa pessoa te oferece. Essa pessoa é importante e ela não e ela porque ela faz por você, porque ela te ajuda, porque ela te doa, porque ela te oferece, porque ela é gentil, porque ela é solidária, porque ela é cuidadosa, porque, enfim, ela tem uma série de questões. Mas ela sempre esteve ali, você não precisou fazer nenhum esforço, uh, você não precisou retribuir em nada, porque ela faz porque gosta, ela faz porque ela acha fantástico fazer por você, porque ela te ama, porque ela gosta de você, e por mais errado que você fosse, ela continuaria ali a fazer, porque o sentimento dela vai além disso, porque ela tem uma compreensão por você, ela tem um entendimento por você, e ela vai ficar ali ao seu lado. Mas você muitas das vezes está olhando um outro lado, porque essa você já tem, essa atenção você já tem, esse cuidado você já tem, né? Então você fica tentando agradar, você fica tentando desejar, você fica tentando fazer por pessoas para ganhar essa atenção também da outra pessoa, tá certo? E aí, se a outra pessoa não te dá nada, você vai cada vez mais se esforçando, se esforçando, se esforçando, até que um dia essa pessoa daqui desencarna, até que o dia dessa pessoa aqui encontra uma outra pessoa, até que um dia... E aí, quando essa pessoa faz falta a você, aí você percebe como aquela pessoa era efetivamente importante, como aquela pessoa tinha um papel importante na sua vida, mas você não foi capaz de perceber, você não foi capaz, por quê? Porque você não tinha livre-arbítrio desenvolvido para entender, né, quem você deveria aproximar da sua vida, né, quem você deveria manter próximo da sua vida, e você sempre se manteve afastado. E por quê? Porque na maioria das vezes você precisa, por influência, por não ser livre, por estar preso a determinados, não só instintos, né? Estou nesse pé porque essa pessoa é mais bonita. Então, a questão sexual, a questão material, a questão do instinto. Estou nesse pé porque essa pessoa tem um reconhecimento social mais importante. Né? Então, todo mundo diz que essa pessoa é legal, todo mundo diz que essa pessoa é joia, todo mundo tem um reconhecimento. Ou seja, a pessoa não é importante, a pessoa é famosa. Ela não é importante para você, mas ela é famosa. E aí o que acontece? Você está preso a esse condicionamento social, então você diz, você se apaixona por essa pessoa famosa, você se deixa vincular por essa pessoa famosa. E a pessoa que te ama, e a pessoa que está do seu lado, e a pessoa que dedica, e a pessoa que se esforça, e a pessoa que está ali, que é importante para você, você não valoriza, você não consegue ser recíproco a ela, porque você está preso em determinados porque você está preso sob determinados condicionamentos. Você não é livre. Você é efetivamente preso. Você é preso à superficialidade das coisas. Né? Você não está completamente liberto. Então, o que a Heloísa está nos falando é que Jesus não era assim. Jesus era liberto dessas questões. Né? Tem pessoas, né, como eu estava dizendo, ela quer prestar conta para a sociedade. Eu estou casado com fulano, fulano gosta de mim, eu sou amigo de ciclano, ciclano se importa comigo. E por que eu quero dizer que é esse ciclano e não Beltrano? Porque esse ciclano ele é famoso, ele tem reconhecimento, ele tem... E eu quero prestar conta para a sociedade. Eu quero ser, assim como eu quero comprar um relógio para que as pessoas fiquem olhando, né? E eu me engano, né? Porque as pessoas estão olhando, não a mim, estão olhando ao relógio. Mas eu acho que é a mim. Eu acho que ganho reconhecimento, que ganho atenção pelo relógio que tenho, pela roupa que visto, pela casa que moro, pelo carro que tenho, pelos amigos que eu tenho, que não, na verdade não são amigos, são conhecidos, mas que eu gosto de ter envolvimento, porque se as pessoas me veem com essa pessoa, eu vou desenvolver a ilusão, né, que é uma prisão, de que eu tenho uma certa importância. Né? Então, a gente percebe que as pessoas têm essa necessidade muito grande
né? Tem essa necessidade muito grande, esse apego muito grande a determinadas coisas. E ela desenvolve determinadas carências, ela desenvolve. E aí, às vezes, acontece essa situação. Ajunta-se, muitas das vezes, ajunta-se a, necess, a questão sexual, né? Quer dizer, a questão fisiológica, a questão instintiva, envolve-se aí uma carência afetiva, uma necessidade espiritual, e essas duas coisas se juntam num momento de oportunidade, numa situação de oportunidade onde alguém aparece, né? E a coisa efetivamente acontece. Então, essa coisa está acontecendo não porque existe amor, não porque existe sentimento, não porque existe. É porque você está sendo manipulado, né? Por que você teve relação sexual com aquela pessoa? Ah, porque eu estava carente. Por que você teve relação sexual com aquela pessoa? Ah, porque foi uma explosão, porque a pessoa é muito bonita, porque a pessoa é muito sensual, porque a pessoa é muito sexy, porque e aí juntou as duas coisas e mais a possibilidade, então aconteceu. Se junta também com o fato da pessoa que está ali, não só é a pessoa que você ama, não só é a pessoa que tem a ver com você, mas junta três oportunidades, né? Você tem o desejo sexual, a pessoa, né, é muito bonita, desperta isso, você está carente e a pessoa tem uma certa representação, né? Quando você disser que está junto com essa pessoa, ou que esteve com essa pessoa, você ganha uma outra aura. E então, tudo isso prende você a uma realidade, mas isso não significa absolutamente nada para você. Então, o que a Heloísa está nos dizendo é que o sexo é uma energia preciosa, né? E ela é preciosa por quê? Porque ela é uma energia que movimenta, ela dá suporte, e ela dá suporte, primeiro, por questões físicas. Ela atende uma necessidade física humana. Ela também atende uma necessidade espiritual, porque o outro ele não atende você apenas no ato, mas ele é a pessoa que te dá sustentação dos seus momentos de baixa de energia. A gente tem, né, vou fazer isso, vou fazer aquilo, cheio de ideais. Quando as dificuldades começam a surgir, começam também a aparecer os murchadores de bola, as pessoas que começam a roubar a sua energia e tirar o seu impulso, tirar a sua coragem, tirar a sua determinação em realizar. E é essa pessoa que te ama, que gosta de você, que te dá afeto, é que vai dar nesse afeto a energia para dizer: não, continua, vai em frente, vamos lá, estou junto com você, tá certo? Então é uma energia sustentadora, de realização. Quer dizer, então, essa questão da relação humana, ela tem uma importância muito grande. Só que, então, ela é uma energia extremamente poderosa. Uma energia poderosa numa dimensão de prender você né, e que te joga para baixo, mas uma energia que, bem utilizada, pode pôr para cima e ajudar você a levar muita gente junto para cima, junto com você. Tá certo? Então, é disso que a Heloísa está aqui falando, né? Então, existe uma permuta dessas energias maravilhosas, mas também isso e essa permuta de energias maravilhosas permitem criações fundamentais que você estabelece com as outras pessoas. Contudo, você pode, elas podem ser drenadas, assim como toda energia, elas podem ser roubadas. Pode existir um gato, né? Tem um gato que o pessoal costuma dizer aí, né, que rouba energia, né, o gato net que rouba um determinado sinal oficial para poder também ter lá o seu sinal de televisão sem pagamento. A mesma coisa é assim, as pessoas se dependuram em você, roubam essas energias, é, drenam as suas energias, vampirizam, e isso pode acontecer com encarnados e desencarnados, vampirizam as suas energias, você sempre dando, você sempre oferecendo, mas você não tem reciprocidade, você não tem amor, você não tem sentimento. Em contrapartida, você não tem energia, você não tem do outro essa sustentabilidade. E aí você vive preso dentro desse processo. Né? Então, são quantas as pessoas, por exemplo, que em busca, presas que estão a determinadas sensações, a determinadas emoções, a determinados impulsos,
elas abrem mão de afetos por sensações, né? Por aventuras. Depois quebram a cara, querem voltar, e aí as coisas já não são mais como deveriam ser, né? E aí vem a infelicidade. E tudo isso está relacionado com as prisões que as pessoas acabam estabelecendo para si. Então, nós vamos ver na história da humanidade um relacionamento repressivo com relação ao sexo. Isso tem um motivo histórico, né? A questão sexual gera reprodução, os senhores, né, de escravos, os senhores, as grandes lideranças, né, de uma elite, sempre se preocupou em perder a sua elite com a multiplicação de um grande número de pessoas de uma classe social inferior, porque essa classe superior podia se revoltar contra o poderio das elites. Então, as elites sempre quiseram, digamos assim, manipular isso, controlar a multiplicação. Né? Os senhores tinham uma preocupação muito grande, os senhores escravos, uma preocupação muito grande de multiplicação dos escravos, porque se os escravos podem estar construindo ali um exército de filhos, tá certo? Contra você, enfim. E aí a necessidade, por exemplo, de ter controle sobre o sexo, uma necessidade de controle sobre o sexo, não era necessariamente um controle físico forçado, mas um controle ideológico, né? Um controle de que era pecado, um controle de que sexo era vergonha, de que o sexo é libidinoso, de que o sexo é feio, de que o sexo é, como é que eu vou dizer, que o sexo é moralmente ruim, que é uma coisa negativa, vergonhosa, nesse sentido. E aí, mas à medida que o tempo foi passando, à medida que o ser humano foi se desenvolvendo, então a gente vai pegar até a Idade Média, um homem escravo da igreja, não era completamente livre, ele era muito escravo da religião, da falta de pensamento, né? E aí você vivia, né, em função do ter, e aí você tinha aí uma igreja ideologicamente dominando o indivíduo na perspectiva de que o sexo era algo vergonhoso, negativo, sujo, né? Com o Renascimento, você tem o fim da Idade Média e você tem o desenvolvimento da razão. É claro que o Renascimento não atentou para todo mundo, mas ali já começou-se um momento para se repensar essa questão da sujeira, essa questão da negatividade da questão do sexo. Com a Reforma Protestante, você tem uma crítica muito severa à Igreja, você tira o poder da igreja, a igreja tinha o poder de interpretar o que está nos livros, o que está lá na Bíblia, o que está nos evangelhos, e com a reforma protestante, uma das coisas que a reforma protestante estabeleceu foi o direito das pessoas lerem, então aí as traduções, né? Você vai ver que a igreja protestante ela foi responsável pela criação de universidades, né? Porque de escolas para fazer com que as pessoas aprendessem, para fazer com que as pessoas aprendessem a ler e não precisar de um intérprete, não precisar do pastor, não precisar do padre para fazer as interpretações. O pastor é um facilitador, mas o próprio indivíduo devia ler essas obras. Então você vê uma reforma trazendo contribuições para libertar o sujeito de determinadas ideologias dominadoras da igreja, contra o sexo, contra determinadas tensões. E isso contribui muito para o desenvolvimento e para a emancipação do homem. O espiritismo ele vai fazer isso de uma maneira muito fundamental. A gente vai ver o espiritismo, mesmo nas sessões religiosas do espiritismo, estudo. Se você for no centro espírita, você vai ter lá o seu tratamento, mas independentemente do tratamento, você vai ter uma palestra, você vai ter um estudo, você vai ter uma discussão de conceitos, porque a ideia é fazer você pensar, fazer você raciocinar, fazer você se utilizar da razão, porque a razão vai permitir você ter conhecimento, e o conhecimento vai fortalecer o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio vai fazer você começar a se desvincular das amarras, das amarras dos impulsos físicos, das amarras dos impulsos sociais, das amarras dos impulsos emocionais, das amarras dos impulsos religiosos, fanáticos, fundamentalistas, né?
ela começa a fazer. Então, o espiritismo vai trazer uma contribuição muito grande, né, sendo essa síntese do conhecimento, e conhece a verdade, e a verdade vos tornará livre. No livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, né, ele, ele fala que o sexo surge, né, de um rudimento, ele aparece nos reinos inferiores da criação, ele tem um objetivo, ele aparece nos vegetais, ele aparece no reino animal, né, ele ganha intensidade no reino animal, ele tem um aspecto importante no reino hominal, né, ganha, né, um papel muito grande. Em Roma, o ser humano avilta o sexo, quer dizer, ele vive em função do sexo, ele acredita que ser feliz é viver curtindo, é curtir as sensações, né? A vida é um pouco de epicurismo, né? Um pouco da tradição epicurista, um pouco da tradição de que vivemos na dor e vivemos no prazer. A dor representa o sofrimento, o prazer representa a felicidade. Isso significa que se na vida nós vamos ter dor e prazer, se nós tivermos mais prazer do que dor, nós seremos felizes. O contrário, seremos infelizes. Isso significa que a gente tem que, então, aproveitar para sentir o máximo de prazer possível. E aí existe em Roma uma regra que vai dizer, então, que o sexo precisa ser, né? A gente devia se entregar às questões do sexo, a questão do impulso do sexo, vai falar do sexo livre e tudo mais, e de vez em quando essas ideias elas se retomam, elas se deixam levar, elas se deixam a ser considerado, né? Quando nós passamos aí na década de 60, na década de 70, que foi a época dos hips, que foi a época do rock, que é a época do faça amor, não faça guerra, que essa coisa vem de novo, essa ideia, resgata-se novamente essa ideia, né, de promover uma ebulição do processo sexual, porque a evolução do processo sexual traz alegria, satisfação, prazer e vida, né? E aí você ouve algumas coisas, né, absurdas, né, que surgem dentro de uma proposta de convencimento das pessoas, né? Sexo não é demais, é complemento do amor. Se você não tiver sexo, se você for virgem, você vai ter câncer, né? O homem não deve disciplinar, mas deve deixar se arrastar pelos instintos, porque isso é que é importante. E principalmente o jovem começar desde cedo para poder curtir, né? E isso vai fazendo com que, sem perceber, o homem vá se tornando um escravo do sexo, porque ele vai, quer dizer, ele se entrega tanto à questão sexual na juventude, na adolescência, que quando ele vai assumir um determinado compromisso, num casamento, por exemplo, ele não se adapta a um relacionamento com uma pessoa só, porque ele já vem, digamos assim, como animal, condicionando-se, assim como um atleta se condiciona, se comporta, as pessoas falam, né? Se você corre todos os dias, chega um determinado momento que o dia que você não corre, né, você fica com vontade de correr, quer dizer, parece que falta alguma coisa, o dia não está completo. Assim como no meu caso, isso eu posso garantir para vocês, que quando você não faz exercícios, quando você é sedentário, ter que fazer exercício envolve um sacrifício muito grande para você fazer, para você vencer. E normalmente o que vence é a tendência. A tendência é o sedentarismo, e isso traz dificuldades. A mesma coisa acontece, esse mesmo esforço para correr já não acontece com quem já corre há algum tempo, já está habituado, porque o próprio condicionamento já meio que cobra do indivíduo esse tipo de comportamento, né? Se ele não faz, aí é que ele não se sente muito bem. Então, na questão sexual, se você na adolescência, se você se entrega, se você se relaciona e se você não tenta ter controle sobre essas coisas, você vira um escravo disso. E aí, quando você quer assumir um compromisso com uma pessoa, você descobre uma pessoa e você quer ter um compromisso com essa pessoa, você não consegue ter, porque
porque a pessoa passa uma pessoa, ela fica desejosa, passa outra, uma desejosa, e ela está acostumada com esse tipo de coisa, então para ela é bastante difícil ter fidelidade, comprometimento, ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, é preciso, né, um respeito ao veículo psíquico, a disciplina dos impulsos biológicos, né? Precisa existir um controle para esse processo, um envolvimento com esse processo, né? O prazer de um ser humano não pode estar voltado somente para a questão sexual. A gente também tem que voltar ao prazer, né? Não é só comer, não é só, né? Tem pessoas que acham que prazer é bebendo. O tema é sexo, mas tem pessoas que acham que prazer é beber. E bebem, bebem, bebem. Beber é lícito, beber faz parte, as pessoas têm o direito de fazer o uso da bebida, de fazer o uso do gozo dos bens materiais. As pessoas podem, se não tiver problema de saúde, se não tiver nenhuma outra restrição, as pessoas com moderação podem fazer o uso, né? Da mesma forma que comer, né? Comer determinado tipo de comida, né? Os médicos recomendam salada, legumes, né? As vegetais, né? As verduras, os legumes, carne branca, evitar o refrigerante, evitar o álcool, fazer práticas de exercício, mas não significa que de vez em quando você não possa uma bebida alcoólica, você não possa uma Coca-Cola, você não possa uma carninha um pouco mais gordurosa, não significa que você não possa um camarão, uma pizza, tá certo? Quer dizer, o problema é se você não, todo dia pizza, todo dia pizza, todo dia pizza, se fosse seria uma beleza, mas as pessoas se entregam a esses prazeres. Então, quando as pessoas começam a perceber, elas começam a se tornar escravas. Isso vale para muita coisa, futebol, né? Tem pessoas que são torcedoras de futebol a vida toda, só falam disso, só discutem isso, só assistem programas de televisão sobre isso, choram quando o time perde, perdem a noção quando o time ganha. Não é isso? Porque as pessoas vivem aqui, então as pessoas são escravas. E em sexo é a mesma coisa, as pessoas vivem escravas disso, só falam disso, só assistem filmes assim, só vivem se relacionando com grupos para trocas sexuais, né? Casais e aquela coisa toda e tal. Então você começa a perceber que as pessoas, elas começam a ficar escravas, né? Ela não pensa mais em outra coisa, mas a vida vive em função desses elementos. Então a ideia é que a pessoa possa variar, a pessoa possa fazer exercício, a pessoa possa ter contato com arte, a pessoa possa sentir prazer no exercício, sentir prazer nas artes, na música, né? Na ópera, no balé, no teatro, no cinema, né? No rock, não sei lá, né? No samba, provavelmente. Comida sim também, mas nem sempre, de vez em quando. Percebe? Então a pessoa pode ter uma variedade. E a questão sexual, então a pessoa tem que ter um repertório vinculado ao prazer para que o prazer não seja somente aquilo. Porque se o prazer for somente aquilo, você vira escravo daquele processo, né? A gente às vezes não para pensar, né? Mas, por exemplo, você pega uma pessoa que é viciada em drogas, por exemplo, a pessoa é presa, a pessoa está presa naquela realidade, né? Mas se a gente parar para pensar, há pessoas que as compulsões por comida, as compulsões por sexo, as compulsões, elas são terríveis. Então a gente tem que ter um controle. Às vezes escapa, às vezes a gente comete um erro, às vezes mas a gente tem que ter um certo controle, tem que ter uma disciplina, tem que procurar viver, né? Nós não temos essa disciplina, nós podemos cair diante das nossas carências afetivas, nós podemos cair diante das nossas carências físicas que desejam algumas situações, mas a gente tem que logo se levantar e buscar um determinado comportamento mais ajustado, mais comprometido, de variação, para que a gente não fique carente e fique muito preso a determinados tipos de prisões, né? Então, a Heloísa, ela termina o texto dizendo que adolescentes se entregam aos chamados prazeres do sexo, colhendo depois os amargos frutos da irresponsabilidade.
uma educação sexual à luz do espiritismo é indispensável, o respeito ao veículo físico, a disciplina dos impulsos biológicos, a utilização dos exercícios físicos, o diálogo, né? A arte, né? Auxiliarão os jovens a se disciplinarem em relação ao sexo, né? Não vão ser escravos só do sexo, e nem é só do sexo. Então, o título é sobre o sexo, mas podia ser em relação à comida, em relação a próprio esporte mesmo. Tem pessoas que praticam esporte de tal modo que arrebentam o joelho, que arrebentam isso, que arrebentam aquilo, porque nós vamos nos aprisionando a determinadas coisas. Então, a necessidade desse controle é um elemento bastante interessante. René Hubert, né, que é um filósofo importante, diz que assim como ensinamos as crianças a não utilizarem das pedras para tirarem nas pessoas, temos que ensiná-las também a utilizarem bem a energia sexual, né? Para que as pessoas possam sim usá-las, porque ela não é negativa, ela não é suja, ela não é, nós estamos aqui proibindo a questão sexual, muito pelo contrário, ela é um elemento importante de catapulta de evolução do espírito, mas é preciso que ele não seja também, como é uma energia, a gente pode se deixar se escravizar por ela, e é isso que tem que tomar um certo cuidado, né? Disciplinar os instintos para que a gente não se deixe levar como os animais são. Então, o sexo auxiliará o ser em seu crescimento, desde que o sexo possa ser disciplinado, possa ser ensinado, possa ser utilizado com parcimônia, com moderação, dentro de critérios que não façam do indivíduo um escravo dessa energia. Tá certo, gente. Então, eu espero que tenha ficado claro, né, que as questões possam ter sido esclarecedoras para todo mundo, que a minha fala aqui possa ter ajudado a compreender esse texto da Heloísa. Vamos encerrando, então, o nosso estudo, pedindo a todos que, junto comigo, façam uma prece de agradecimento a Jesus, nosso mestre amigo. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, nós agradecemos por mais essa oportunidade e rogamos que as vossas luzes, as vossas bênçãos possam nos envolver hoje e sempre, e que de alguma forma possamos ter forças e coragem para, ao invés de nos aprisionarmos cada vez mais, termos forças para nos libertar das prisões e buscarmos a nossa liberdade, é tão importante para a nossa evolução e felicidade espiritual. Teu nome, Mestre, em nome dos benfeitores espirituais que dirigem e coordenam os trabalhos da Casa Espírita, rogamos a todos e a Jesus e aos bons espíritos que permitam a finalização do nosso estudo, da nossa reunião. Que assim seja, graças a Deus. Bom domingo a todos.